Primeiro, Edmundo, quero saber muito de você. O Fluminense ganhou fora de casa do Fluminense, do Fortaleza, né? 1-0. Golaço, baita jogada ali. Mas sofreu um pouquinho assistir esse jogo. Sofreu um pouquinho no segundo tempo ali contra o Fortaleza. O Fortaleza pressionou, chegou a fazer o gol. Impedimento para mim muito duvidoso, mas é uma vitória importantíssima para o Fluminense, que continua numa boa fase, né? Ô Gui, o Fluminense... Peraí. O Fluminense tem feito uma campanha excepcional, porque eu não entendo o Fluminense como o melhor elenco ou o mais caro do Brasil. Mas na minha opinião, quem apresenta o melhor futebol ou o futebol mais regular do Brasil. Tá? Porque tem uma forma de jogar, tem um jeito de jogar, e aí tem as suas dificuldades financeiras, que, por circunstância, faz o Fred se aposentar, o Luiz Henrique ser vendido ao Betis. Para mim, o Fluminense é muito maior do que o Betis. Na minha opinião, eu também acho. Quando o Fluminense vende um jogador para o Betis, é uma derrota ao Fluminense. Mas estabilidade financeira, o Betis tem mais. E aí, quando ele vende o Luiz Henrique, que vivia o seu melhor momento profissional com a camisa do Fluminense, a gente tem a ideia de que vai ter queda no Fluminense. Só que, cara, o trabalho do Diniz é sensacional. Ele tem dificuldade de encontrar um lateral que seja eficiente na marcação e no apoio. Ele improvisa um atacante na lateral e o moleque está indo bem pra caramba. O Manuel rodou por times e hoje é um zagueiro seguro. O Nino veio do Criciúma e é pretendido por muitos times na Europa. E aí, se você for dali para frente com o André, com o Ganso... Tá jogando muito também. O Ganso estava morto. O John Arias. Cara, o Fluminense é sensacional. E esses atletas, é engraçado, né? O Fluminense faz maior sucesso e não tem um mutirão da mídia para que convoque nenhum jogador do Fluminense, né? Por quê? Chegaram a ventilar o Ganso, né? Ventilaram o Ganso, mas muito de longe, que também eu acho que não. Mas é porque é um jogo coletivo. Não é um jogo individual. Entendeu? A gente vai falar individualmente do Hulk, hoje não fala mais. Falamos individualmente do Gabriel Barbosa, não falamos mais. Do Veiga, não falamos mais. Tá entendendo? O jogo do Fluminense é coletivo. Por isso que mais me encanta. Entende, Gui? Muito, muito. Isso é mais mérito. Você disse que é mais mérito do Diniz, assim, né? O que está acontecendo no Fluminense também. É muito mérito do Diniz, não totalmente, né? Não. É muito mérito do Diniz, mas é do escopo de um modo geral. É o suporte que a diretoria dá, porque o Fluminense foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. Isso já seria o suficiente para o Diniz ser demitido. Contratou o Felipe Melo para ser o grande cara do meio-campo, está na reserva. Entende? Vendeu o principal jogador. É trabalho. Tem gente sabendo o que está fazendo. Sim. Inclusive, no conjunto. Uhum. Mas, inclusive, tem até uma mensagem aqui que eu queria até comentar. O Luciano tá falando aqui. O Diniz peida na final. Cara, sabe um cara que aconteceu uma coisa parecida, que eu tava até lendo sobre? O Tele Santana. O Tele ficou muito tempo para ganhar o primeiro título dele e ele não tô comparando totalmente, mas a história, por exemplo,
O Tele, antes de ganhar título, era muito criticado pela mídia. Ah, é, legal, ele faz o time jogar bem, mas nunca ganha nada. Depois que ganhou veio uma enxurrada de títulos. Então, assim, eu espero que aconteça algo parecido com o Diniz, porque é importante para o nosso futebol também, né, Edmundo? Ô, Gui, eu falo que eu sou de Sandy Júnior para cá, né? Não me lembro do passado. Cara, mas aconteceu assim com o Abel, aconteceu assim com o Renato Gaúcho, aconteceu assim com o Cuca, aconteceu assim com o Tite. Todo mundo precisa de grandes conquistas para se posicionar de fato. E técnicos oscilam. É claro que o Diniz precisa de uma grande conquista. Ele já esteve perto de algumas, Acho que a principal dela foi no São Paulo, de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, que ele liderou todo o Campeonato Brasileiro e acabou perdendo. Uhum. É claro que todo mundo precisa de uma autoconfiança, mas a mudança de comportamento do Diniz ela é muito visível. Sim. Hoje ele tem uma preocupação com a defesa, hoje ele respeita os seus atletas. Eu posso contar aqui só uma passagem rápida? Por favor. O meu pai no futebol, pai e mãe, né? É seu Antônio Lopes e a dona Elza. São pessoas maravilhosas, porque o Antônio Lopes porque me botou no profissional e a dona Elza porque resolveu os problemas de casa. Ela falava, meu filho, fala com a Adriana, meu filho, fala com a Clarissa, meu filho, deixa que eu falo. Ela falava e resolvia. São meus pais futebolisticamente. Eu era muito explosivo, aí eu dava a bola perfeita e recebia quadrada. E aí eu xingava, vai para aquele lugar, vai para aquele outro lugar, xingava. Aí um dia o Lopes me falou, Edmundo, se todo mundo fosse igual a você, se eu tivesse um jogador igual a você em todas as posições, o Vasco seria campeão do mundo disparado, ganhava todos os jogos. As pessoas têm as suas limitações e você tem que entender isso. Quando eu comecei a entender isso, o meu comportamento mudou radicalmente. E eu comecei a entender que o Edmundo é o Edmundo, o Gui é o Gui, Antônio Lopes é o Antônio Lopes, e as pessoas são cada um com as suas qualidades, cada um com os seus defeitos. E aí eu melhorei muito, porque eu dava uma bola e esperava, e quando eu era surpreendido, eu estava preparado para a surpresa. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. O Diniz entendeu que ele tem uma ideia de jogo, que ele passa essa ideia de jogo, mas que nem todo mundo tem o discernimento de receber. Uhum. Mas ele tem que passar a ideia dele de jogo, porque o papel do técnico é esse. Entende, Gui? E aí ele precisou... Eu vi, não ontem não tenho certeza porque eu não vi o jogo todo, mas eu já vi time do Diniz dar chutão. Há 2, 3, 4, 5 anos atrás, quando ele começou ali no Audax, isso era proibido. Então, há uma evolução dele também, que vai fazer com que os times deles evoluam. E por isso o Fluminense está aí. Se eu não estiver errado, são 9 jogos sem perder para um time de orçamento. E aí eu vou pegar em orçamento, porque eu não quero falar da grandeza dos times, porque os times são gigantes. Um time de orçamento modesto. Bem menor que os outros. Bem menor que de vários, inclusive. O pessoal está concordando com você, e exatamente o Luciano até diz aqui que ele já falou aquela bobagem pro Tietê. Então, exatamente nesse lado, inclusive teve uma entrevista do Ganso lá pro Perrone, que o Ganso fala isso, que ele sentiu que o Diniz está tentando melhorar como pessoa ali no âmbito com os atletas, né? Então, acho que isso cresce bastante o treinador, com certeza. Vamos mudar de assunto, tem que falar de uma polêmica aqui, Edmundo, que foi o jogo. Adoro! Flamengo 0 e Atlético Paranaense 0.
Que desastre, Edmundo, que desastre. Luiz Flávio já foi punido, mas, cara, eu ouvi o VAR, eu acompanhei o que o VAR falou de alguns lances, e foi, assim, algo que eu fiquei com vergonha alheia. Por quê? Porque foram 4 lances absurdos, assim. Quer dizer, um deles é discutível, vai. Mas agora, o Arrascaeta era para ter sido expulso, e aí o VAR não chamar para expulsão foi ridículo. Aí o Gabigol, um lance parecido com o que ele reclamou que o Hulk fez, ele fez igual e não foi expulso, né? E aí teve o pênalti também lá, que aí é um pouco mais discutível, eu acho, né? O que você tem a falar sobre esse jogo e o que está acontecendo com a arbitragem mais uma vez? Tá difícil de esquecer os árbitros, meu Deus do céu. Ô, Gui, se a gente fizer só um programa de árbitros, falar de arbitragem, 1 hora não dá, esquece. Precisamos de 5 horas, 8 horas, 10 horas. 10 A arbitragem no Brasil é péssima, é despreparada e prepotente. E acho que essa palavra serve muito para o Luiz Flávio de Oliveira. Ele é muito nariz empinado, senhor de si, meio que se achando... Horrível, horrível. Não, ele é bom, cara, eu acho ele bom. Ele é bom, horrível, mas eu acho que ele se acha mais do que ele é. E aí vem nos pontos que você está dizendo. É claro que a gente é beneficiado pelo replay. O lance do Gabigol, por exemplo, eu não vi a olho nu. Eu estava assistindo o jogo. A olho nu eu não assisti, eu não vi. Mas quando ele dá o cartão para os dois, eu falei, eu questiono. Era só, para mim, no primeiro momento, a olho nu, era só para o Fernandinho. Mas ele vê a agressão do Gabigol e ele não pune o Gabigol, ele é omisso. Sim. E a gente pode levar para o pênalti do Fernandinho feito no zagueiro do Flamengo, lá no Léo Pereira. Léo Pereira, que era do Atlético Paranaense. Foi pênalti também. Então, não dá nem para dizer que ele foi leviano, maldoso, tendencioso. Essas palavras que fazem puxar para um lado para o outro. Competência mesmo, né? Ele foi ruim. Eu acho até que ele é bom. Mas acho que ele é metido. Ele é nariz empinado. Também acho. Eu acho que ele se acha a última Coca-Cola do deserto. E ele não é. Ele é ser humano, pô. E ser humano erra. Você errou, eu já errei. Tem que ter humildade, né? E ele pode errar, tem todo o direito de errar, todo o direito de errar. E não estou aqui para pisar na cabeça dele, porque eu não gostaria que fizessem comigo. Mas ele errou feio em lances capitais. Pró-Flamengo, contra o Flamengo, pró-Atlético Paranaense, todos, né? Contra o Atlético Paranaense. Entende? Sim. Foi, ou seja, incompetência pura, né? Uma arbitragem horrível. E o que mais me deixa indignado é que ele não dá uma entrevista para explicar, porque hoje, passado 24 horas, ou menos, 20 horas do jogo, não, 36 horas, né? Já são quase 36, né? Quase 24. Quase 48, caralho. Desculpa, sou ruim de matemática. Relaxa. Quase isso do jogo, ele tem certeza absoluta de que ele teve erros capitais. E aí hoje o torcedor do Flamengo se lamenta porque foi 0-0 e poderia ter sido 1-0 se ele tivesse marcado o pênalti. E o torcedor do Atlético Paranaense se lamenta porque ele poderia ter expulsado Gabigol, Arrascaeta e o Davi Luiz, que ele acabou expulsando. O Felipe Luiz também tem... o Fernandinho... O Felipe Luiz também tem um lance. Fernandinho... Mas o torcedor do Atlético Paranaense está pensando só no jogo da volta. Se o Flamengo vai sem os seus principais jogadores, poderia acontecer uma classificação mais tranquila. Eu acho que está em aberto, está muito em aberto. Tudo pode, de fato, acontecer, mas o responsável direto pelo jogo, ele tem que estar melhor preparado.
Ele tem que estar mais pronto para tomar as decisões mais corretas. E a gente que é comentarista de obra pronta, né? A gente é mais fácil. Eu estou aqui no ar-condicionado, né, Gui? E estou criticando. Quem está ali, que tem que tomar decisões, é mais difícil. Mas não é possível que eles errem tanto como esses árbitros têm feito. Semana passada foi o Klaus, essa semana foi o Luiz Flávio. Quantos mais profissionais capacitados, porque a arbitragem no Brasil não é profissional, mas eles são profissionais, vivem disso. Eu tenho certeza que eles têm uma arrecadação muito maior como árbitro do que nas suas profissões de origem. Sim, ganham bem para isso. Claro que não. Não, tem. Alguns falam, não, tem que ter outra profissão, etc. Mas sabe o que eu acho mais complicado? Até vi outro dia na rede social do Brownie, que chama um menino, muito bom, um moleque, um jornalista também, que eu acho ele muito bom, falando do que você falou dos árbitros mesmo, né? Que eles realmente parecem que são senhores da razão. E, cara, tem um negócio que eu quero mostrar aqui, Edmundo, que eu achei, assim, absurdo de um outro árbitro, na verdade, um bandeira. Não sei se você chegou a ver no jogo do Grêmio. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vi no TikTok do Brownie. E, cara, é o que mostra como a arbitragem do Brasil é petulante, cara, sabe? É arrogante de vez em quando. Dá uma olhada nisso aqui, cara. O jogador do Grêmio, é o seguinte, ó. O jogador do Grêmio tava querendo cobrar um lateral e pediu licença pro bandeira, que não quis sair de lá, e ele ainda acabou tomando cartão. Dá uma olhada nesse lance, gente. Olha lá, ele manda aí, vai. Aí ele fala, pô, dá uma licença, ele quer dar uma impulsão maior. Aí ele vai, ó, e bate no bandeira. Que custa? Toma amarelo, cara. É assim, eu fico... Dá um nervoso. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro, né? O que custa o bandeira e uns 2 passos para trás, gente? Olha lá, ele não vai. Desculpa, cara, mas é muita arrogância, não sei o que acontece. O Gui, oi. No dito popular, ele é bandeirinha, né? No dito popular, ele é bandeirinha. Mas na súmula, sabe o que ele é? Árbitro auxiliar. Ele deveria auxiliar o bom futebol, né? No dito popular, ele é bandeirinha. Certo? Sim. Mas, na real, ele é árbitro auxiliar. Ele devia auxiliar o bom futebol, entendeu? Sim, claro. E não é uma arrogância? É um desserviço. Ele está fazendo um desserviço ao futebol. Nossa, que cara, eu vi esse lance, cara, me deu um nervoso, assim, me dá uma angústia, porque você fala, cara, como uma pessoa acha normal não poder dar um passo para trás para não atrapalhar o jogo. Não é que ele tava, não, eu não vou poder sair daqui, que é uma posição que eu preciso para alguma coisa. Não tem nada disso. É só dar um passo para trás, o jogador cobrou, ele volta. Cara, é um negócio assim que eu fiquei abismado, fiquei nervoso. Falei, cara, não é possível. Eu vi também o pessoal, todo mundo revoltado com essa situação. E, cara, bizarro. A arbitragem do Brasil realmente precisa melhorar e muito. Vamos mudar de assunto. Antes, deixa eu mandar um abraço pro pessoal. O pessoal não tá dando pra ler de todo mundo hoje, tá? Antônio Sérgio, a José Sérgio, a Maria de Jesus tá aqui com a gente, o Zezé, Thiago Vanderberg, Wagner. Ih, olha lá, o Edmundo caiu, gente. Tá tudo bem aí? Vamos lá, Luciano Peixoto, não, o telefone caiu aqui. Foi, graças a Deus, eu achei que já tinha caído aí. Marcelo Pereira, Mauro Palagara. Não, o telefone caiu aqui. Desculpa, pessoal. A gente achou que você tinha dado uma cambalhota aí. Vamos falar agora, Edmundo, do São Paulo que ganhou. Vou dar agora, já. Do América. O São Paulo ganhou do América de 1-0, um jogo que teve um dos pênaltis mais ridículos que eu vi um jogador bater do América. Perdeu o pênalti. Mas é uma vitória importante para o São Paulo, que agora está chegando mais um goleiro, está vindo com contratações e está começando a oscilar um pouco. Então é importante conseguir essa vitória em casa. E olha, foi por pouco que não empatou o jogo ou perdeu para o América, hein? Então,
Eu acreditei muito que o São Paulo, em casa, diante da torcida, no Morumbi lotado, fosse construir um placar melhor, né? Embora num jogo de 80 minutos, você passar os primeiros 90 ganhando de 1-0 é muito bom. Mas a gente viu que o volume de jogo do América ontem foi muito bom, teve o pênalti desperdiçado e que a classificação está em aberto. Quando teve o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil, todo mundo comemorou, né? São Paulo comemorou, Fluminense comemorou, o Corinthians comemorou, né? O Flamengo foi o único que reclamou, porque pegou o time mais competitivo, embora o Flamengo tenha tido um volume de jogo muito grande, mas ele reclamou porque ia decidir fora de casa. Então, se esperava que os grandes, eu acho que o único que confirmou isso de verdade, que consolidou a sua classificação, foi o Fluminense, que venceu fora de casa. O São Paulo não, que venceu só de 1-0 e deixou o jogo em aberto. Se houver uma vitória do América Mineiro por 1-0 lá no Independência, o jogo vai para os pênaltis, então está em aberto. Mas todo mundo comemorou. Mas, na verdade, que nesse jogo de quarta e de quinta, só quem saiu feliz da vida foi o Fluminense do Fernando Diniz. O São Paulo está preocupado, principalmente pelo pênalti desperdiçado pelo América Mineiro. Porque lá no Caldeirão do América Mineiro, a história vai ser outra. O Mancini vai mandar o time para cima, vai criar dificuldade, e é possível que o América Mineiro vença o jogo, ou por 2 gols de diferença se classifique, ou que leve para as penalidades. Por quê? Porque o São Paulo tem sido muito mais forte em 2022 jogando em casa do que jogando fora de casa. Fora de casa, a maioria das vezes é presa fácil. Então, foi uma grande oportunidade. Gui, eu só joguei futebol, nunca trabalhei com futebol. Mas eu não contrataria, não anunciaria, não renovaria nenhum contrato de ninguém na segunda, terça ou quarta-feira de um jogo importante como umas quartas de final da Copa do Brasil. Que nem o São Paulo você fez, desfoca, né? sabe? Você desvia o foco. Aí o São Paulo vendeu, comprou, renovou. Tá me entendendo? Sim. O foco é ganhar do América no Morumbi lotado e fazer 2, 3, 4, 5-0 e resolver a sua classificação. São Paulo é um dos poucos times gigantes do Brasil que não ganhou a Copa do Brasil. Hoje, falando em sã consciência, é mais fácil o São Paulo ir para a Libertadores diretamente, ganhando a Copa do Brasil, do que pelo Campeonato Brasileiro. Porque faltam 6 jogos para ser campeão. A Sul-Americana também, né? A Sul-Americana também. Ok, a Sul-Americana é até mais fácil, porque os adversários da Copa do Brasil... Mas a Copa do Brasil é a Copa dos milhões. Um time arrecada 80 milhões se for campeão. Então, devia estar concentrado única e exclusivamente nesse jogo contra o América. Eu não estou dizendo que não estavam. Acho até que estavam, até porque ganharam. Mas deviam estar mais, entende? Deviam se dedicar mais. E eu acho que o resultado foi bom, mas foi pequeno. Eu acho que o América pode reverter. Só atualizando, na Copa do Brasil agora, o campeão ganha mais de 100 milhões de reais. Tá? Preço de 2022. Eu estava pensando em 80, né? Mais de 100 milhões. É muito dinheiro, botam no seu orçamento,
os clubes botam no seu orçamento vender um jogador de 100 milhões de reais para poder pagar as contas, né? Uhum. Para ter um superávit. Cara, ganhar a Copa do Brasil sem vender ninguém é muito melhor. Com certeza. Não, e assim, isso aí é a arrecadação total, tá, gente? O cara vai chegar assim, por exemplo, o time vai passando de fase e vai ganhando uma premiação. E o campeão, no total, ganha mais de 100 milhões de reais, entendeu? O prêmio da final em si deve ser 80 mesmo que você falou, Edmundo. Mas contando tudo, passou para as quartas, para a semi é mais uma premiação. Passou da semi para a final é mais uma. E se é campeão, acumula mais de 100 milhões. Então, assim, é um campeonato que vale a pena demais brigar. E agora eu quero que você comente isso aqui, ó, Edmundo, ó, que eu falei para você que não ia ser fácil. O Corinthians jogou muito mal. Eu achei que ia empatar. Não falei que ia perder, né? Mas, cara, o Corinthians jogou muito mal. Para mim, acho que acho que o segundo pior jogo do ano do Corinthians, na minha opinião. Eu não vi todos, né? Mas pelo que eu assisti até agora, foi um dos piores jogos, horrível. O William mal, o Michael muito mal. O Yuri Alberto tava tentando ali, correria, mas não conseguia fazer nada. O Roger Guedes, torcida já tá começando a pegar no pé. Tem que tomar cuidado aí, porque agora é assim, né, Edmundo? Ganhou, tá tudo bem, o Vitor Pereira é maravilhoso. Agora, esse português é ruim, o Corinthians não tem elenco, não sei o que. Putz, cara, é um negócio engraçado, né? Ô, Gui, todo dia eu vou pra academia, eu mais tomo cafezinho e converso do que malho, ou do que faço exercício físico. E a maioria aqui no Rio de Janeiro é flamenguista, é rubro-negro, né? Então tenho que discutir, debater toda hora com os rubro-negros. Aí eu falo assim, porque os fanáticos rubro-negros falam que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. Eu estou falando da Libertadores, tá? E vou voltar aí no jogo do Atlético Goianiense. Aí eu falo, como que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos? Olha o time do Corinthians. É Cássio, Fagner, Balbuena, Raul, Gustavo ou Gil, Fábio Santos, do Moscovis, não, do Queiroz. Do Moscovis do Queiroz, do Queiroz, Mike, Renato Augusto, Michael. Aí Roger Guedes, o Yuri Alberto e o William. Caraca! É um timaço. Massa. Como que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos? Aí eu volto agora ao jogo de ontem contra o Atlético Goianiense. Pode ter o nome que quiser, pode ter o nome que quiser. Se não competir, se não lutar, não correr, e a gente fica com a ideia do que os atletas estão fazendo no Campeonato Brasileiro. Mas Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana é um campeonato à parte. É uma motivação diferente. E, de fato, tem muito mérito do Atlético Goianiense, mas passa muito pela performance dos atletas do Corinthians, que foram muito mal, muito, muito mal. Embora o Vitor Pereira tenha escalado o que ele tinha de melhor à sua disposição. Acho que eles desdenham um pouco. Vão fazer esse jogo como um jogo treino, porque na terça que vem tem o Flamengo, né? E aí depois a gente reverte em casa. Pela campanha do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Só que a gente falou na quarta-feira. Qual time eliminou o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado? O próprio Atlético Goianiense. Então não tem mais bobo. E o Atlético Goianiense está longe de ser bobo, porque no estado de Goiás ele é gigante. Ele é grande como Goiás, como Vila Nova, sabe? Ele tem a sua importância. Só que a gente pensa futebol como se o futebol só existisse aqui no Sul, né? No Sul Minas, né? Como fala. Rio, São Paulo e Minas, e Porto Alegre e Minas. Não é isso, não é isso.
Não é isso. A gente tem que respeitar o futebol de Goiânia, tem que respeitar o trabalho do Adson, do presidente do Atlético Goianiense, que criou uma estabilidade ali, que o time tem anos que nem corre risco de descer, tem estrutura como CT, tem o estádio de Serra Dourada, tem a Serrinha. Serrinha não, Serrinha é do Goiás. É o estádio do Castelo do Dragão lá, onde foi o jogo ontem. Então a gente tem que respeitar essa estrutura que financeiramente é pequena, mas moralmente é muito grande. E vem crescendo também, né? Não pode esquecer disso. Vem crescendo muito. Inclusive, viu, tio Zezé? Eu sei que você está falando aqui que o Corinthians, não duvidem do Corinthians. Eu acho que o Corinthians consegue até reverter. Vai ser muito difícil, porque o Corinthians tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. E tem mais. Tem mais uma coisa. Ficou barato para o Corinthians 2-0. Então isso também pode motivar um pouco os jogadores. Mas agora, o Corinthians nunca fez um gol no Atlético Goianiense na Arena do Corinthians. Lá em Itaquera. Na Neoquímica Arena. Nunca fez um gol. Aí começa aquele negócio, Edmundo, do tabu. Ó, tabu tem que ser quebrado. Será que vai ser quebrado com 3 gols? Ô, Gui, eu acho que quanto mais tempo você está de um fato, mais próximo você está dele, tá? Então, assim, mas não vejo o time do Corinthians construindo para fazer 3 gols com facilidade. Pode fazer. Pode fazer. Capacidade tem. Mas construindo para, eu não vejo. Mas tem tempo também. Isso aí também é algo que pode usar a favor, né? O jogo vai demorar um pouco. Sim, vai ter Libertadores no meio. 19 dias. Pode ajudar um pouco. São 19 dias. É 17 de agosto, que é pelo menos média. Não sei se é exatamente esse. Pode ser 16 ou 18. Mas é 17 de agosto o jogo de volta. E aí o que acontece? Depende de como os times vão chegar lá. Né? Mas ontem, né? Ontem, o Corinthians estava melhor que o Atlético Goianiense. Então a performance deveria ser melhor. Não, foi horrível. Inclusive o Vitor Pereira falou mais uma vez, ele foi mal no jogo, achei que substituiu mal, não conseguiu instruir os jogadores. O atleta, o falso lá que foi contratado, entrou, foi horroroso. Fagner jogou mal, o time inteiro jogou muito mal. Mas aí na coletiva ele foi bem. Ele falou na coletiva que a vitória para o Atlético Mineiro fez até mal para o time que entrou de barriga cheia e ninguém jogou com a faca no dente, que tem que jogar toda vez. Então isso é importante, até por isso que eu falo da importância de um técnico ser 100% seguro e honesto. Eu acho que isso é importante, pelo menos ele teve a humildade de reconhecer que o time foi muito ruim, que não foi a arbitragem, não foi nada disso, né?